capítulo 3, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele silenciou para o povo de Israel durante 400 anos. Deus, ele silenciou-se e deixou de usar profeta, deixou de levantar profeta no meio do povo de Israel. De certo que, segundo a história, o povo de Israel já estava com 400 anos que não ouvia a voz de Deus falando aos seus corações, porque eles haviam rejeitado a palavra de Deus, haviam rejeitado a lei do Senhor. Por isso Deus deixou que o povo de Israel passasse um tempo sem ouvir a voz do Senhor. Então, desde o livro do profeta Malaquias até Mateus, passaram-se 400 anos sem o povo ouvir a voz de Deus, aleluia, falando aos seus corações através dos profetas. E nós vemos agora que Deus levanta agora um profeta segundo o coração de Deus, um profeta que estava disposto a falar a verdade para o povo, que estava disposto a denunciar o pecado do povo naquela época. E Deus levanta agora, aleluia, glória a Deus, o profeta João Batista, grande homem de Deus, filho, aleluia, glória a Deus, aleluia, do profeta, ou seja, o sacerdote Zacarias, aleluia, filho de Isabel, aleluia, aleluia, que era parenta da mãe de Jesus Cristo, de Maria, não é, irmãos? Deus levantou, aleluia, glória a Deus, João Batista para ser um profeta sincero. E a mensagem que João Batista apareceu pregando no deserto foi uma mensagem de arrependimento. A Bíblia diz assim, irmãos, que João começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então ele trazia uma mensagem de arrependimento. Nós vemos que o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do céu no reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento e do profeta de Deus João Batista, grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O próprio Cristo chegou a dizer que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de 400 anos, e depois ele começou a anunciar a palavra de Deus. A voz de João Batista ecoou nas regiões ali da Judeia, nas regiões dos desertos do Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todo homem na terra, irmão, necessita de arrependimento. Todo homem na terra precisa arrepender-se dos seus pecados. Nós vemos que todos nós, todo ser humano, ele necessita de arrependimento. O homem nasce com a natureza pecaminosa, segundo a Bíblia Sagrada. O homem nasce com a natureza pecaminosa herdada do seu primeiro ancestral, que é Adão. Aleluia, glória a Deus. O primeiro homem que Deus criou sobre a terra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram e separados, destituídos, ficaram da glória de Deus. Quando Adão caiu, toda a raça humana caiu juntamente com ele. Por isso toda a raça humana necessita, não é verdade, de salvação através do arrependimento, na presença do Senhor. Então todo ser humano precisa se arrepender. No livro de Salmo 51, versículo 5, a Bíblia diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja bem que o homem já nasce em pecado, o homem já nasce em iniquidade. Então quando o homem atinge a idade da razão, a idade onde ele tem a sua própria consciência, onde ele começa a amadurecer a sua própria consciência, onde ele começa a entender as coisas neste mundo e as coisas de Deus, então ele necessita de se arrepender dos seus pecados, ele necessita de nascer de novo na presença
presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que está escrito aí de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada, irmãos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem, ele estava destituído, ou seja, todo homem que, aleluia, continua sem Jesus, que não fez uma aliança com Deus ainda, através de Jesus Cristo, ele precisa fazer uma aliança o mais rápido possível com Jesus Cristo e com Deus, aleluia, porque senão ele vai estar sempre separado da glória de Deus. Então nós observamos aí na Bíblia Sagrada, também no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, a Bíblia diz que a morte reinou através do primeiro homem, através de Adão. Através de Adão toda a raça humana pecou e caiu da presença de Deus. A aliança foi quebrada, mas Deus enviou Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo Deus trouxe uma nova aliança para o ser humano. Mas só tem uma maneira do homem ter um encontro com Cristo e ter a salvação para a sua alma. E qual é essa maneira? É o arrependimento dos seus pecados, para viver uma nova vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui João pregando a palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, aleluia, João Batista, ele veio, irmãos, aleluia, mas antes dele vir sobre esta terra para trazer a mensagem de salvação, para trazer a mensagem de arrependimento, o profeta Isaías já havia profetizado acerca de João, que ele seria a voz do que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor, o caminho do Messias, o caminho do Cristo, para que o Cristo viesse a este mundo e, aleluia, trouxesse a salvação e a vida eterna através da sua palavra, através, aleluia, glória a Deus, da sua mensagem, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que João Batista, irmãos, aleluia, ele veio para fazer a diferença. Então a Bíblia diz, irmãos, que ele andava, diz a Bíblia que ele andava nas regiões ali do Jordão, batizando as pessoas nas águas. As pessoas confessavam os seus pecados e eram batizados nas águas batismais. A Bíblia diz, irmãos, que toda Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente, eles vinham até João para serem batizados nas águas, para confessar os seus pecados. Veja bem que no momento, aleluia, glória a Deus, que João Batista ia batizar alguém, aquela pessoa confessava os seus pecados e ali já saía das águas batismais uma nova criatura, um homem transformado, uma mulher transformada pelo próprio Deus. Por que confessava os seus pecados? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eles alcançavam a misericórdia de Deus diante de João Batista, porque confessavam os seus pecados diante de João e eram batizados ali. Os seus pecados eram lançados no mar do esquecimento e eles passavam a fazer parte, aleluia, glória a Deus, do reino de Deus sobre esta terra, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia no versículo 7 diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus e que vinham ali para serem batizados também, ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vemos aqui, irmãos, que muitos saduceus e muitos fariseus, eles vinham ali para ser batizados nas águas, mas João observou que eles vinham para ser batizados, mas não estavam arrependidos dos seus pecados. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas, continuavam praticando as mesmas obras. Então o que João disse para eles? Olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É verdade? Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, naquela época os fariseus e saduceus que batizavam-se das águas, eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Eles deveriam procurar fazer e praticar obras que mostravam que verdadeiramente eles haviam se arrependido dos seus pecados e verdadeiramente agora eles estavam realmente na presença de Deus e queriam viver uma nova vida e novidade de vida na presença do Senhor. Aí nós vemos aqui produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Hoje, quantas pessoas que se convertem, irmãos, e não querem produzir frutos dignos de arrependimento? Nós, a igreja de Cristo Jesus, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento na presença do Senhor, porque não adianta dizer nós somos filhos de Abraão, ou dizer eu pertenço à igreja, ou dizer eu sou filho do pastor fulano, do pastor ciclano, porque, irmãos, aleluia, não adianta nós batermos no peito e queremos até dizer somos aí filho do pastor presidente, aleluia, glória a Deus, porque, irmãos, o que é mais importante para Deus é ser obediente à palavra do Senhor. O que é mais importante para Deus é nós produzirmos frutos dignos de arrependimento, frutos que mostram que verdadeiramente você é uma nova criatura na presença de Deus, aleluia. O próprio João Batista, ele disse na palavra no versículo, aleluia, 10, ele diz assim: e também agora está posto um machado à raiz de toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, toda árvore, ou seja, toda pessoa, todo membro do corpo de Cristo que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo eterno. E ele mesmo diz na palavra do versículo 11, diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, João disse: olha, eu sou tão pequeno que eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as sandálias daquele que vem após mim. E aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, aleluia, mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, as alparcas dele. E ele tem na sua mão a pá, ou seja, e limpará toda ele, tirará toda a sujeira do pecado, da raça humana, de todos aqueles que se converter a ele, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz assim: e ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Irmãos, o que seria de nós sem o Espírito Santo? Jesus Cristo nos batiza com fogo e com Espírito Santo. Jesus Cristo, ele batiza com fogo e com Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas como fogo, justamente para nos fortalecer, para que nós venhamos vencer as lutas, para que nós venhamos vencer as aflições, para que nós venhamos vencer as perseguições do adversário, para que nós venhamos estar de pé no dia mal. O Espírito Santo, ele vem justamente sobre a nossa vida para nos consolar nos momentos de tristeza e de angústia, para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele vem como fogo sobre as nossas vidas para, aleluia, direcionar a igreja pelo caminho da verdade, na presença do Deus Todo-Poderoso. Já está feito o próprio Cristo após a sua ressurreição. Ele disse no capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, aleluia: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e servireis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e por todos os confins da terra. Então o Espírito Santo nos dá força para testemunhar de Jesus Cristo, para falar da grandeza de Deus, para falar do reino de Deus, para falar da morte e ressurreição de Cristo, e para anunciar que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que liberta, que salva, que transforma, que Ele é aquele que virá para arrebatar a sua igreja, porque Ele é
aquele que promete e cumpre a sua promessa. Quem crê glorifica o nome santo do Rei Jesus. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que o Senhor, Ele quer ver o arrependimento do seu povo, das pessoas. Ele quer que as pessoas se voltem para Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 17, ali o próprio Cristo, Ele continua, irmãos, pregando a mesma mensagem que João pregava. No capítulo 4, versículo 17, olha o que Jesus diz aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus, aqui na palavra do Senhor. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17, diz assim, aleluia, glória a Deus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, o interessante é que nós observamos na Bíblia Sagrada, que a mensagem da igreja, aleluia, ela tem que ser a mesma, não, irmãos? Ela tem que ser a mesma. Veja que quando Jesus, irmãos, depois que João foi degolado, foi preso e degolado, depois que ele morreu, que ele foi martirizado por causa da palavra de Deus, Jesus não mudou a mensagem, irmãos. Ele continuou pregando a mesma coisa que João pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Hoje, irmãos, nós vemos aí que cada um tem uma mensagem, Cada igreja tem a sua mensagem, cada igreja tem a sua doutrina, não é verdade? Ensinam do jeito que quer, da maneira que quer, mas a mensagem de Deus para a raça humana, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. É a mesma mensagem que João Batista pregou, é a mesma mensagem que Jesus continuou pregando, é a mesma mensagem que depois que Jesus subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a igreja primitiva continuou pregando, o apóstolo Pedro continuou pregando, Tomé continuou pregando, André continuou pregando a mesma mensagem, aleluia. Paulo continuou pregando a mesma mensagem, Timóteo continuou pregando a mesma mensagem, João continuou pregando a mesma mensagem, os filhos de Zebedeu continuaram pregando a mesma mensagem, Tiago continuou pregando a mesma mensagem, todos os discípulos, todos os apóstolos continuaram pregando a mesma mensagem. Mas o Senhor deixou um alerta na sua palavra, que nos últimos tempos se levantariam falsos profetas, falsos cristos, ali a heresia, a apostasia entraria nas igrejas. E hoje nós vimos aí, irmãos, cada local tem uma mensagem diferente, cada pastor tem uma mensagem diferente, e o pior de tudo é que a mensagem é diferente da mensagem de Jesus, é diferente da mensagem de João Batista, é diferente da mensagem, aleluia, de João, é diferente da mensagem de Tomé, é diferente da mensagem de Judas, é diferente da mensagem dos filhos de Zebedeu, é diferente da mensagem de Paulo, aleluia, glória a Deus, porque cada um está inovando e dizendo: os tempos mudaram, a mensagem mudou, o evangelho mudou, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, aleluia. O nosso Deus diz na sua palavra: eu sou o Senhor e não mudo. Então a mensagem de Cristo, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. João, aleluia, dizia, João Batista dizia: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Jesus continuou dizendo: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Pedro também pregou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, aleluia. Agora Deus, aleluia. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro pregou dizendo com autoridade, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a mensagem continuou sendo pregada a mesma, que leva a santificação, que leva ao arrependimento, que leva a renovação de vida, transformação de vidas, aleluia, glória a Deus. Mas as pessoas dos últimos tempos têm mudado a mensagem de Deus, têm trazido uma mensagem que muitas vezes, aleluia, contradiz a mensagem de Deus,
que muitas vezes é contrária à mensagem de Deus, aleluia. Muitos estão pregando por aí, Jesus só quer só o coração. Jesus não é açougueiro não, meu irmão. Ele não quer, não é só o nosso coração não. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23, e ao mesmo Deus de paz, peça que vos santifique em corpo, alma e espírito, e vos conserve irrepreensível para a vida do Senhor. Ou seja, a mensagem de Deus é que o Senhor não quer somente o coração, mas Ele quer santificação do corpo, da alma e do espírito, para que nós estejamos preparados naquele grande dia do arrebatamento da igreja. O próprio Senhor, Ele falou com João no capítulo 1, versículo 3 do livro de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Nós devemos não somente ler e não somente ouvir, mas também guardar as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Jesus brevemente voltará para buscar a sua igreja. Então vamos estar preparados, vamos renunciar a cada dia as nossas vidas de pecado e vivermos para Deus na presença do Senhor, para que venham sobre nós os tempos de refrigério com a presença do Senhor, como disse o apóstolo Pedro no livro de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 3. Jesus advertiu a todos dizendo: se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O próprio Cristo disse: olha, se vocês não se arrepender, todos de igual modo vocês vão perecer. Então o primeiro passo para que o homem tenha a salvação e a vida eterna é se arrepender e se converter ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos na presença do Deus vivo, na presença do Senhor. O arrependimento, irmãos, ele abre o caminho para o perdão divino em nossas vidas, aleluia. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão de Deus na sua vida. O arrependimento, aleluia, é aquele sentimento de tristeza, de convicção por ter cometido pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Segundo Coríntios 7 e no versículo 10, arrepender-se, irmãos, é se entristecer por causa do pecado cometido e pedir o perdão de Deus. Através, aleluia, do arrependimento, o coração do homem aquebranta, e Deus não resiste o coração aquebrantado na sua presença. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual, de convenção genuína, Deus, aleluia, e abre o caminho para o perdão e para a misericórdia de Deus se manifestar em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se dos seus pecados. Deus, ele dá oportunidade para o homem. Deus é longânimo. Deus, ele espera. Deus, ele dá tempo para o homem se arrepender, porque o desejo de Deus, irmãos, é que todos os homens venham a arrepender-se dos seus pecados, para que venham ter a salvação, para que venham adquirir a salvação e a vida eterna na presença de Deus. Por isso, irmãos, Deus é longânimo, porque Ele não quer que as pessoas se percam, Ele não quer ver as almas condenadas lá no fogo eterno, mas o Senhor quer que todos venham a arrepender-se, alcançar o perdão e ter a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o arrependimento, irmão, sincero, ele é acompanhado da convenção genuína e desvia-nos da ira de Deus, aleluia, glória a Deus, e atrai a compaixão de Deus sobre a nossa vida. Quando você se arrepende dos teus pecados, irmãos, aleluia, você está, aleluia, desviando a ira de Deus na tua vida, e você está atraindo para a sua vida a compaixão, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, que Deus está sempre pronto para perdoar o homem de todos os seus pecados. Basta tão somente o homem se arrepender e se voltar para Deus, para viver uma
uma vida de arrependimento, uma vida sincera na presença do Deus Altíssimo. Nós vemos aqui, irmãos, que o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. É o desejo de Deus é que todos os homens se convertam, se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade e venham ao conhecimento do Senhor, para que tenham a vida eterna. 1 Timóteo 2, versículo 4, a Bíblia diz, irmãos, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da palavra, e venham ao conhecimento da verdade de Deus, para que o homem tenha vida eterna em Cristo Jesus, para que o homem tenha o perdão divino sobre a sua vida e a esperança da salvação, para a honra e para a glória de Deus. Então João Batista, ele quebrou o silêncio de 400 anos, aleluia, e até hoje, irmão, o Espírito Santo, após João Batista veio Jesus. Após Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer. Aleluia. Veja bem, irmãos, que depois de Jesus o Senhor enviou o Espírito Santo, e daí para cá nunca mais, aleluia, glória a Deus, aleluia, as portas da palavra de Deus se fechou. O Espírito Santo até hoje está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está usando homens que têm sinceridade no coração, mulheres que têm sinceridade no coração, para anunciar que Jesus Cristo, ele quer que o homem se arrependa do seu pecado, e para que venha sobre eles o tempo de refrigério, para que venha sobre ele, aleluia, o arrependimento, a salvação, a compaixão de Deus e o perdão dos pecados, para que eles tenham a vida eterna. Nós vemos que de lá para cá nunca mais faltou homem ou mulher de Deus na terra para anunciar a palavra do Senhor. O povo de Israel passou 400 anos sem ouvir a voz do Espírito Santo através dos profetas, mas depois veio João Batista e quebrou o silêncio. E hoje nós vemos, irmãos, que de lá para cá nunca mais a igreja de Deus silenciou na presença do inimigo, na presença da humanidade, mas a igreja de Deus está sempre tocando trompeta e anunciando que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecado, levanta o homem do pó e da cinza e coloca na mesa com os príncipes para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo nunca mais se calou, nunca se calou adiante da humanidade. E todos os dias, em todos os lugares, em todas as cidades, aleluia, aqui no Brasil e também no mundo, o Espírito Santo, ele tem falado aos corações: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que nós venhamos pregar a mensagem do arrependimento, que nós venhamos pregar a mensagem salvadora, que nós venhamos agir como verdadeiros profetas, como verdadeiros pregadores, como verdadeiros discípulos de Cristo sobre a terra, e venhamos fazer a diferença diante de Deus, que nós venhamos ouvir a palavra e praticar a palavra, porque diz a palavra de Deus, irmãos, que o homem prudente é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre, aleluia, glória a Deus, a rocha. Veio o vento, veio a tempestade e bateu contra aquela casa, e grande, aleluia, glória a Deus, e ela não caiu, aleluia. Mas o homem que forma a sua casa sobre a areia, que faz a sua casa sobre a areia, diz a Bíblia Sagrada, que vem o vento, vem a tempestade contra aquela casa, e ela bate contra aquela casa, e ela cai, e grande é a sua queda. Então todo aquele que ouve a palavra de Deus e, aleluia, pratica, é semelhante àquele homem que fez a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a tua casa não cai, a tua vida espiritual não cai, a tua vida espiritual continua de pé, porque você fez
edifiqueis a tua casa sobre a rocha. Ou seja, você ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Não adianta nós ouvirmos a palavra, meditarmos na palavra e não praticarmos a palavra. Para sermos salvos, para termos a salvação de Deus e a vida eterna, nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra, viver a palavra, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Prepara o teu coração, prepara a tua vida, prepara-te para encontrar o Senhor teu Deus. Fique de pé agora em nome de Jesus Cristo.